queridos amigos, companheiros do Núcleo Espírita Fraternidade e Amor, todos aqueles que nos ouvem pela internet. É com muita alegria que nós nos reencontramos para conversarmos a respeito da doutrina espírita, para conversarmos a respeito da nossa vida, à luz dos ensinamentos que os Espíritos nos trouxeram. E o tema de hoje, o dinheiro, é um assunto que eu já trabalhei em outra oportunidade, numa das nossas participações, ainda no período presencial, antes da pandemia, e que há algum tempo eu gostaria de retomar nesses vídeos que nós estamos apresentando nesse período. Esse tema está baseado no livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel, que trata de questões relacionadas ao dinheiro. O tema é muito oportuno, porque todos nós que estamos encarnados passamos por dificuldades nesta área, com poucas exceções, que, por razões óbvias, nascem em condições onde a falta do dinheiro não é o desafio principal. O desafio é lidar com a presença do dinheiro com uma certa quantidade, com uma certa abundância. Mas esse livro é muito interessante. Emmanuel trata desse assunto em outras obras, em outras mensagens, e obviamente outros espíritos luminares também têm trazido lições a respeito disso. Mas eu gostaria, no dia de hoje, nesse nosso estudo, concentrar em trechos desse livro. O livro não é grande, não é extenso, mas ainda assim seria preciso muitas reuniões para que a gente pudesse cobrir todos os aspectos, ou a maioria dos aspectos, ou pelo menos tratar, passando por cada mensagem um pouco mais detalhada. Mas aqui fica também o estímulo à leitura, a oportunidade das pessoas, depois de buscar adquirir esse livro para os seus estudos. E é nessa condição que eu rogo a Deus, nosso Pai Criador, que me inspire nas palavras no destaque que eu vou fazer, e que os textos de Emmanuel possam beneficiar a todos que estão compartilhando desse momento, e para mim também, que eu possa relembrar os pontos da inspiração ou das inspirações que eu tive no momento que estava selecionando essas mensagens ou esses trechos para a nossa conversa de hoje. E eu começo justamente destacando algumas palavras do nosso mentor, nosso instrutor, já no prefácio, quando ele diz, se dirigindo a quem vai ler o livro, que é possível considere chocante o título deste livro, escrito com a finalidade de satisfazer as solicitações de numerosos amigos. Então, através do Chico, Emmanuel recebia os pedidos dos confrades, das pessoas que procuravam o Chico, falando da dificuldade que eles tinham para lidar com a questão do dinheiro, seja na falta, seja na abundância. E o Chico transmitindo, e obviamente Emmanuel captando essa ansiedade, selecionou algumas reflexões e nos ofertou, que depois compiladas se tornou, construiu esse livro. Mas é interessante ele começar no prefácio já dizendo que muitos achariam chocante o título, dinheiro. E é interessante essa reflexão logo de início, porque de modo geral, a gente que começa a estudar o Evangelho,
da sua pureza, na visão que a doutrina nos oferece, muitas vezes tem uma interpretação do dinheiro como algo ruim, como algo prejudicial, como algo que a gente não deveria utilizar. Que o ideal seria ter uma virtude, uma postura franciscana, de largar tudo. E aí os nossos exemplos também são exemplos de renúncia, de entrega, de desprendimento, igual o próprio Chico Xavier. Então Emmanuel vem trazer algumas reflexões importantes a respeito do uso desse instrumento no nosso progresso e na nossa tarefa aqui na Terra. Porque nós enfrentamos muita dificuldade, a maioria de nós. Às vezes a gente está apertado financeiramente, está com dificuldade, e aí, por causa daquele aperto, daquela necessidade, a gente tenta regular as nossas atitudes, equilibra o nosso orçamento, não gasta com coisas desnecessárias, tem uma vida um pouco regrada. E aí, aos poucos, ou depois de um período, a gente consegue superar um pouco aquela situação. E basta superar aquela situação, a gente já está abusando daquela sobra, daquela situação. Muitas atitudes que nós fomos levados a ter pela falta do dinheiro, e que são atitudes saudáveis, basta que tenha uma sobra de dinheiro que a gente torna a realizar, a fazer aquelas ações que não são saudáveis. Então, não era uma questão de mudança interior, era uma questão simplesmente de não ter condições de fazer. Então, Emmanuel começa de cara, trazendo essa reflexão para nós. Pedimos vênia, diz ele, pedimos licença, para reportar-nos ao dinheiro que se faz dínamo do trabalho e da beneficência. Então, o dinheiro é um gerador de energia, transformador de energia. Ele transforma, ele se transforma, ele é o elemento que dá o impulso para o trabalho e para a beneficência. Ou seja, ele impulsiona as nossas ações no dia a dia, no bem, no trabalho e também no bem. Para quantos procurem compreender o assunto em foco, trocando a moeda pelo pão destinado a socorrer as vítimas da penúria, ou permutando-a pelo frasco de remédio para aliviar o enfermo estirado nos cátares de ninguém, reconhecerão todos eles que o dinheiro também é de Deus. Lindo isso, né? Logo no prefácio. Vocês vão notar que eu separei algumas mensagens, não cobri todas elas. Vai aparecer o título da mensagem, quer dizer, da onde eu retirei aquele trecho. E aí eu converso um pouquinho sobre aquilo que me chamou mais atenção neste momento, porque também o que chama atenção, que nos chama atenção muitas vezes numa mensagem espírita, é aquela frase ou aquele ensinamento que nós estamos precisando. Então, provavelmente, se eu fosse fazer esse estudo em outro momento, selecionando os textos, é provável que eu selecionaria outros textos do livro, porque a minha reflexão ou o meu momento existencial fosse outro. Mas como eu fiz essa seleção, e eu começo com o prefácio justamente por causa dessas ideias iniciais. Primeiro, ele falando que o título poderia chocar, até por uma visão distorcida que as pessoas têm do dinheiro, seja no sentido da importância, a pessoa dá muita importância, ou simplesmente dizendo que, um exagero, dizendo que nós temos que abrir mão do dinheiro, porque isso é a forma correta de se viver aqui na Terra. Então, ele já esclarece que ele tem ciência de que o título pode chocar alguns, mas termina no prefácio dizendo que o dinheiro também é de Deus. E aí, na primeira mensagem, ela tem o título Dinheiro. E eu separei alguns trechos. Ele começa dizendo que o dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. Então, o dinheiro não compra o céu. E é interessante esse jogo de palavras, porque muitas pessoas ainda pensam nisso, mesmo nos dias atuais. Isso foi tema, Se a gente sabe que na história existia até as indulgências, as vendas, as pessoas que tinham uma certa quantidade de dinheiro doavam aquilo para as religiões, para os órgãos religiosos,
para suas religiões, doavam tudo na esperança de encontrar o céu por causa daquela doação. Então o irmão já começa dizendo, olha, o dinheiro não compra o céu, mas ele é muito importante nas tarefas do bem, porque com ele nós podemos fazer muito, se nós tivermos condição. Não é a base da harmonia, mas em muitas ocasiões consegue devolver, a tranquilidade a corações paternos desalentados e a ninhos domésticos infelizes, toda vez que os nossos sentimentos se inclinam para a verdadeira solidariedade. Então, ele não é a base da harmonia, não preciso do dinheiro para ter harmonia na minha vida, mas ele é uma sustentação para muitos pais que estão desesperados naquele momento porque não têm o dinheiro. Nós estamos vivendo uma crise financeira muito grande, não só no nosso país, mundialmente, mas principalmente no nosso país, né, desse processo que veio da Covid, né, da doença. Muitos pais, muitas famílias, né, perderam o emprego, né, então a dificuldade, com isso a economia também teve o seu solavanco, nós estamos passando dificuldades, né, aumento do preço das coisas, dos mantimentos. Então muitas famílias estão passando dificuldade. Então quando às vezes a gente tem a oportunidade de auxiliar, aquilo traz uma paz, pelo menos temporária, um alívio, uma tranquilidade para aquela família que está com dificuldade. Então o dinheiro não compra harmonia, mas ele pode promover a harmonia, né? Ele não é a harmonia, mas ele pode promover a harmonia. Ele não compra o céu, mas ele pode ser um instrumento de realização de tarefas no bem, que aí sim, agindo de coração, pode nos levar ao céu mental, espiritual que nós tanto almejamos. O dinheiro, ainda, Emmanuel nos lembra que Jesus abençoou o vintém da viúva, naquele momento muito interessante, onde ela doou uma única moeda que ia fazer falta. E Jesus falou, olha, ela doou mais do que todos que doaram fortunas aqui hoje, porque ela doou do que ia fazer falta. Ela doou do coração, daquilo, da importância que ela encontrava naquilo, né? Empregando o dinheiro para o bem, convertamo-lo em colaborador do céu em todas as situações e dificuldades da terra. Colaborador do céu. Então, se nós temos alguma condição de utilizar o dinheiro no bem, né, diminuindo dificuldades aqui na terra, é uma oportunidade incrível que nós devemos lançar mão, fazer um esforço. Aí sim a questão do desprendimento, quando eu posso repartir aquilo que eu tenho. Numa outra mensagem de título Estudando o Dinheiro, Emmanuel vai dizer para nós: não é a autoridade que solapa a elevação da alma, é o abuso do poder. Aqui ele vai dando vários exemplos, eu recortei alguns da mensagem, para chegar justamente na questão do dinheiro. Então olha só, não é a autoridade que atrapalha, que dificulta a elevação da alma, é o abuso do poder. Não é a inteligência que destina o veneno intelectual, é a maldade com que a mobilizamos. Então não tem problema nenhum ser inteligente, né? Ter esse talento, ter esse dom. Mas quando nós usamos isso para ofender, para humilhar, para machucar o outro, esse é o problema. Não é o tesouro verbalístico que abre feridas naqueles que nos ouvem, é o modo com que arremessamos os estiletes da palavra. Aqui eu separei esse trecho pensando numa experiência que eu vivi recentemente, né, de que depois eu fiquei refletindo se não foi a forma como que eu falei, né, que realmente magoou a pessoa, porque um colega veio conversar comigo, né, que tinha ficado magoado com as minhas palavras numa atividade profissional. E eu falei, gente, mas será que eu agi de forma errada? E depois fiquei pensando que num momento eu falei com a intenção de ofender a pessoa, mas eu estava falando de uma forma entusiástica,
com entusiasmo, com força, da importância de muitas coisas, e talvez a pessoa tenha percebido um destaque maior naquilo, onde eu podia ter falado de outra forma. Claro que eu não tinha intenção, então não podia prever que ia magoar, mas percebendo que aquilo depois aconteceu e a pessoa teve a oportunidade de comentar, o que foi bom porque eu pude pedir desculpas, mas é interessante, porque às vezes muitas pessoas ficam magoadas e não falam, né? E nós podemos sim prestar atenção na forma como nós estamos falando. Então, olha, eu separei isso porque isso mexeu comigo por uma questão pessoal, mas serve de uma lição, né? Não é um tesouro verbalístico, né, que abre feridas, você fala bonito, etc. É a forma como a gente, às vezes, machuca, né, fere o outro. Aí Emmanuel completa: assim também não é o dinheiro que nos condena nos processos da angústia, é a nossa maneira de empregá-lo quando nos esquecemos de facilitar a corrente do progresso, através da ação diligente na fraternidade e do devotamento ao bem, com que nos cabe colaborar no engrandecimento do trabalho e da vida. Então, o problema não é o dinheiro, mas o que eu faço com ele. Se eu tenho bastante dinheiro, como é que eu emprego esse dinheiro no bem? Não importa se aquilo vai reverter até em mais dinheiro, porque muitas vezes é aquele talento, né? É justamente aquela capacidade que eu tenho de gerir, de cuidar, de administrar aquele recurso. Mas quando eu faço aquilo pensando no bem, pensando em abrir espaço, em aumentar, se eu tenho uma loja, em aumentar vagas, não, eu estou tendo um sucesso, acho que eu vou aumentar mais uma loja, eu vou aumentar mais espaço, eu vou oferecer mais condições para os meus funcionários, para que eles trabalhem felizes, de repente compartilhar lucros. Então, estimular o bem nesse processo, eu vou receber de volta, materialmente falando, mas vou estar promovendo uma alegria e uma oportunidade de fazer o bem. Então, o problema não é o dinheiro, é o que eu faço com esse dinheiro quando eu tenho essa condição. E aí, numa mensagem com título semelhante, estudando a riqueza, aliás, o anterior, né, é estudando o dinheiro, agora é estudando a riqueza. Não é somente o rico da parábola o grande devedor diante da vida. A fortuna moedada é por vezes simples cárcere. Há outros avarentos que devemos recordar em nossa viagem para a luz maior. Então agora Emmanuel vai falar assim, olha, tudo bem, falamos um pouquinho do dinheiro, mas vamos falar de riqueza. E aí ele amplia o sentido da palavra riqueza, porque dinheiro é o dinheiro, é o bem amoedado, é a moeda, é o valor, é o que eu tenho em banco. Agora nem a moeda, mas no papel, né? É o Pix, é o valor nominal, é o que representa a minha fortuna. Esse é o dinheiro. Mas agora a riqueza é algo maior. E aí Emmanuel vai dizer que não é só o rico da parábola, no sentido daquela pessoa que tem posses materiais. Há outro que muitas vezes é avarento, né? Guarda só para si. Mas há outros tipos de avarentos que ele vai falar para nós. E eu separei alguns do livro, né? Temos conosco os sovinas da inteligência, que se ocultam nas floridas trincheiras da inércia. Então a gente tem que ir parando aqui o parágrafo para ir conversando. Então existe os sovinas da inteligência. Aquela pessoa que é muito inteligente, mas ela gosta, ela tem orgulho, ela tem vaidade daquilo, mas ela não compartilha nada. Ela não facilita para o outro. Ela não tenta auxiliar aquele que tem uma dificuldade maior. Ele se encastela na sua vaidade intelectual, esquecendo que ele pode usar isso em benefício daquele que tem alguma dificuldade, né? No entendimento de um texto, numa interpretação do Evangelho, ou um estudo profissional, na tarefa que a gente é chamado a exercer. Os abastados da saúde que desamparam os aflitos e os doentes. É aí que nós vai falando. Então, não é só a pessoa que está com muito dinheiro, né? Então, é aquele rico de inteligência, é aquele rico de saúde, que muitas vezes não usa aquela saúde física para auxiliar aqueles que estão aflitos, que estão passando por dificuldades. Os privilegiados da alegria, que cerram as portas aos tristes.
isolando-se no oásis do prazer. Nós temos vivido tanto momento de angústia, de tristeza, as pessoas estão vivendo momentos de ansiedade, de depressão. Nós estamos numa pandemia também de tristeza e depressão, levando muitas vezes ao suicídio. Esse mês, setembro amarelo, de prevenção ao suicídio. Olha quantas pessoas passando por dificuldade nesse sentido, na tentativa, ou porque tem parentes, amigos que passaram por essa dor, por esse sofrimento, e às vezes a pessoa está vivendo uma vida tranquila, está tudo bem, é feliz, né, dentro daquela possibilidade que a vida oferece, e não abre os olhos para olhar e perceber o que está em torno. E aí quando a gente percebe isso, vem o sentimento de compaixão, e aí aquela nossa alegria a gente quer compartilhar com o outro, mas tem que ser uma mobilização interior. Isolando-se no oásis do prazer, aquela pessoa que é feliz, né? Tem os felizes da fé que procuram a solidão a pretexto de se preservarem contra o pecado. Então a pessoa ela tem uma fé grande e ela acredita naquilo. E ela pensa que ela tem que se isolar do mundo para não se contaminar com aquele sentimento de revolta, ou de não fé, ou de atitudes infelizes das outras pessoas. Porque ela tem que viver a fé dela. E ao viver a fé dela, ela se isola do mundo. Então ela é rico de fé, mas na verdade, como o texto coloca, né, são felizes de fé, mas ela se isola, ela procura a solidão. Tem os expoentes da mocidade que menosprezam a velhice, os favorecidos da família terrestre que ouvidam os andarilhos da penúria que vagueiam sem lar. Então eu mando alguns exemplos de riqueza, porque a riqueza não é só o dinheiro. Tem aquele que tem a riqueza do dinheiro, vem com a tarefa do dinheiro, de vivenciar aquela experiência. Mas nós temos riquezas, resta saber e resta perguntar qual é a sua riqueza. Se não é no dinheiro, ela está onde? E isso não é vaidade, é autoconhecimento. Reconhecer que eu tenho aquele talento, que eu tenho aquela oportunidade, eu tenho aquele recurso. Porque a saúde é um recurso. Às vezes eu estou em um corpo perfeito, em processo de pandemia. Quantas pessoas adquiriram o vírus e não sentiram nada? E não é só nesse vírus, em várias outras situações. Passam pela vida com uma saúde incrível, uma energia. Mas o que eu estou fazendo disso em benefício do outro? Esta é a pergunta. O que eu faço da minha riqueza? Então é importante que a gente perceba, ou questione, ou reflita sobre a nossa riqueza, que muitas vezes não vai estar refletida em bens materiais, né? Ou no bem do dinheiro. Mas em que eu tenho um recurso que está acima da maioria das pessoas? Então essa é a pergunta. E ao reconhecer e identificar isso, se eu estou usando isso em benefício próprio, de forma egoísta, ou para crescer espiritualmente, oferecendo isso aos outros. Quem não pode doar algo de si mesmo, na boa vontade, no sorriso fraterno ou na palavra sincera de bondade e encorajamento, debalde estenderá as mãos recheadas de ouro, porque só o amor abre as portas da plenitude espiritual e semeia na terra a luz da verdadeira caridade, que extingue o mal e dissipa as trevas. E aqui é fácil de perceber, porque a questão não é do dinheiro, mas do que a pessoa sente. Então, se a pessoa não doa o dinheiro, não distribui, não ajuda, não dá uma cesta básica, não oferece recurso para ninguém mesmo tendo dinheiro, porque o problema não é ter o dinheiro, é o que ela sente dentro. Então, quem não pode doar algo de si, não vai doar o dinheiro, como também não vai doar o seu tempo quando tem disponibilidade, não vai doar a sua saúde, né? Doar a sua saúde é uma de dizer, né? Como é que você doa a sua saúde, mas doar o seu tempo, a sua condição física em prol do outro. Não vai doar o seu tempo, a sua inteligência para ensinar algo, porque a pessoa ela está nesse estado de sovinice da sua riqueza. Então o problema não é o dinheiro, né? Se ela tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas o talento, o que ela tem. Porque se ela não tem essa capacidade de solidariedade, de fraternidade, né, de compartilhar, de caridade, seja o que for que ela tiver a mais do que outras pessoas, ela não vai compartilhar. E aí, estudando a riqueza, Emmanuel vai dizer: a pobreza é mera ficção. Todos temos algo, todos podemos auxiliar, todos podemos servir.
E consoante a palavra do mestre, o maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. O maior na vida será sempre aquele que se fizer o devotado servidor de todos. Eu estou sendo um servidor, pelo menos de alguns, porque a gente não consegue ser servidor de todos ainda. Mas eu tenho a intenção de. Eu consigo servir na minha casa, eu estou sempre reclamando das coisas que eu tenho que fazer. Eu me espanto, e aí me espanto também com as minhas atitudes, né? De ficar reclamando às vezes, porque tem que lavar um prato, porque tem que lavar, porque todo mundo deixou ele sujo. É claro que seria o ideal que todos fizessem a sua parte, mas se eu posso fazer, por que eu estou reclamando? No serviço, né, às vezes a gente deixa de fazer uma tarefa porque o outro deixou, porque o outro fez, e o serviço fica mal feito porque ninguém faz. Mas se eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Então, se eu estou preocupado simplesmente no ganhar financeiramente, então é um problema, porque eu não estou observando a oportunidade real de aprender, de crescer e de ser servidor de todos. Observemos a outra mensagem. Quem será mais rico de verdadeira felicidade? O homem que agoniza sobre um monte de ouro ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? Essa pergunta dentro dessa mensagem, observemos, a mensagem é belíssima, mas essa pergunta me chamou muito a atenção. Porque se a gente pudesse perguntar para uma pessoa que está internada hoje, sofrendo, e às vezes até entubado, na UTI, e às vezes até que uma pessoa que tenha muitas posses, muito dinheiro, se ela daria tudo para recuperar a saúde física e voltar inteiro para sua família, para a paz do trabalho, né? Para respirar os perfumes do vale, poder caminhar, né? Olha a nossa natureza aqui, quem é da região aqui de Itajubá, sul de Minas, na Serra da Mantiqueira, quando a gente sai para fazer uma trilha, né, para passar por uma estrada de terra no meio da serra, é lindo, uma caminhada, né? Será que essa pessoa não daria tudo para ter aquilo de volta? Provavelmente sim, né? Então, essa mensagem é uma pergunta para todos nós. Quem será mais rico de verdadeira felicidade, rico de felicidade? O homem que agoniza sobre um monte de ouro, né, o que está morrendo, que está sofrendo e tendo muito ouro, ou aquele que pode respirar os perfumes do vale entre a paz do trabalho e a misericórdia da luz? Paz do trabalho. A pessoa está em paz, podendo trabalhar, levantar cedo e ir trabalhar. Porque tem muitas pessoas que dariam tudo o que tem para poder ter um trabalho mais simples que seja. E quando eu falo de trabalho, não é porque a pessoa não tem um trabalho, é porque às vezes ela não tem saúde para fazer. Por exemplo, essa situação que eu acabei de comentar. Então, quem é o verdadeiro feliz? Então, vamos refletir sobre isso. É uma pergunta muito importante. Vamos observar o que está à nossa volta. Essa pandemia tem chamado a atenção também da gente. Não que a gente não tivesse condições de aprender isso antes, mas nesse momento isso é mais forte. Numa outra mensagem de título No Templo do Bem, Emmanuel vai dizer assim: elogiável se te fará beneficência nas atitudes, despendendo somas consideráveis em favor dos necessitados. Mas se buscares pessoalmente os irmãos infelizes, oferecendo-lhes o braço da solidariedade e bom ânimo, brilhar-te-á no coração a bondade pura. Às vezes a gente ouve e às vezes até reflete: mas a pessoa dá o dinheiro porque está sobrando. Como se isso não tivesse valor. Tem valor. Porque no mínimo tem valor para quem recebe. Né? E muitas vezes a pessoa dá por desleixo, ou porque foi forçado, ou porque ficou constrangido, ou porque deu, ou porque queria se livrar da pessoa que está pedindo. Quantas vezes a pessoa para de ir na rua, pede um trocado e a gente dá simplesmente porque não quer dar atenção, quer se livrar daquilo. Mas esse benefício muitas vezes provoca na pessoa que recebe um sentimento de gratidão. Então, ainda ali, fazendo muitas vezes sem boa vontade, sem realmente se dispor ao amor, ainda assim a gente é beneficiado. Porque muitas vezes a pessoa que recebe agradece, sente
e nós vemos isso em várias obras da literatura espírita, em várias mensagens de espíritos, que foram beneficiados por amigos, por pessoas, por espíritos, que não esqueceram um gesto de gratidão. Às vezes até numa prece que faz em agradecimento. E a pessoa fez sem preocupar, não com a intenção realmente de se envolver com aquilo. Então até aí aquilo é um benefício. Mas quando eu faço sem a intenção, sem realmente me envolver, ou até realmente com uma intenção não muito saudável, quero me livrar daquilo, ainda é um bem. Para mim é que não vai ter aquele... Quer dizer, aquilo vai voltar, porque volta pela gratidão do outro, mas se eu não me transformei, aquilo está me ajudando muito pouco. Né? Porque o bom é fazer por ser bom, por sentir-se bem, por vir de dentro. Porque quando vem de dentro, não é a questão do que eu estou fazendo em si, é o meu estado de espírito, é o que eu sinto, é a minha alegria de viver. Então a caridade sai naturalmente. E eu não preciso falar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o dinheiro, eu tenho que doar, esse mês eu tenho que doar uma cesta no centro, eu tenho que comprar isso. O que eu tenho que fazer? Não, aquilo sai natural. Eu não me preocupo, porque é a minha forma de viver. E eu me sinto bem. Então o maior presente, vou usar até um termo materialista, né? O maior pagamento que eu recebo é a própria sensação de bem-estar, de estado de consciência, a leveza que a gente leva à vida. Ele ensinarás o bem, escalando os galarins da popularidade pelo verbo fácil que te fulgura na boca, e serás, em razão disso, o favorito das multidões durante algum tempo. Mas se praticares a virtude que apregoas, sacrificando-te com sinceridade e devotamento em auxílio dos que te rodeiam, iluminarás o caminho terrestre e viverás longas filas de corações agradecidos. Eu separei esse texto, porque esse texto mexeu muito comigo. Aí, de novo, são as seleções que a gente vai fazendo, porque a lição é primeiro para quem está apresentando. Então, a gente que tem a oportunidade de falar em nome da doutrina, eu, por exemplo, sou professor, então não é só nessa questão de falar em nome da doutrina, muitas vezes a gente na aula, aí alguns alunos gostam da nossa aula, elogiam nossa aula, nosso trabalho. Então, a gente tem, às vezes, essa sensação, né, de que temos o verbo fácil. E aí, de novo, é uma questão de egoísmo, mas vamos pensar nesse sentido, é uma autorreflexão, né? E aí você pode ter até uma popularidade, eu gostei dessa questão aqui, favorita das multidões, não é o caso, mas por algum tempo. Então, às vezes você é um professor que uma turma te elogia, gosta de você, tem uma sintonia, então você acaba sendo popular com aquele grupo de alunos. Ou no trabalho espírita, naquele grupo que você trabalha, as pessoas gostam do seu trabalho. Então você acaba tendo uma certa popularidade naquele grupo pequeno ali, daquelas pessoas que te conhecem. Né? Durante algum tempo, enquanto você estiver ali, enquanto você estiver vivo, enquanto aquelas pessoas estiverem ali, porque depois pode mudar. Né? Isso pode acontecer. Mas se nós praticarmos aquilo que nós estamos pregando, né, em favor do devotamento dos outros, nós estaremos iluminando o caminho terrestre, o nosso caminho terrestre. Né? E viveremos longas filas de corações, né, felizes. Então é diferente. Porque se eu prego, de novo aquela questão da caridade, que a gente falou agora há pouco, que a gente faz muitas vezes para ficar livre. Então eu posso fazer porque posso da vaidade, porque eu tenho uma capacidade de falar, uma oratória, etc. Mas isso beneficia, porque se a mensagem que você, mesmo que você não sinta aquilo, mas você fala bonito e tal, mas a pessoa ouve e ela se sensibiliza com a mensagem e ela põe em prática, de certa forma aquilo retorna para você. Porque a pessoa agradece, porque a pessoa vivencia, porque a pessoa passa a ter um sentimento de gratidão, de carinho para a pessoa que passou aquela mensagem. Mas se você não pratica, você aproveita muito pouco daquela mensagem. Não é que você não aproveita, porque no mínimo tem esse sentimento de retorno, da gratidão dos outros. Mas se você não vivencia, fica aquele vazio existencial. Quando eu falo uma coisa, eu não acredito. Ou não vivencio como eu falo. Então é um sofrimento para mim, porque a minha consciência me desperta, né? E eu entro em crise daquilo que eu digo em relação àquilo que eu faço.
caridade ensinada melhora os ouvidos. Eu acho muito legal essa forma como ele faz esse trocadilho, que a caridade ensinada melhora os ouvidos. É verdade. Porque muitas vezes eu estou fazendo palestra, agora a gente está no virtual, mas mesmo assim, né, eu estou falando, nossa, quantas vezes a gente estava no centro, eu acabei de falar, veio uma inspiração, eu falei, meu Deus, a inspiração vem somada a uma imagem de algo que eu não fiz, ou de uma briga, de um desentendimento em família. Eu estou dando um exemplo que me vem na inspiração, eu passo e logo vem a imagem de algo que eu não fiz. Então é uma coisa, é um choque. Essas pessoas não percebem por que a gente está tendo aquela reação. Mas a reação vem justamente de estar falando uma coisa que a gente sabe que é o certo e não ter feito, ou vem na lembrança imediatamente após a fala a lição. Então, mas é bom para os ouvidos, porque naquele momento eu estou falando para o outro, estou ensinando a caridade, ou ensinando uma coisa, mas aquilo faz eu prestar atenção, porque é eu que estou falando. Então, a caridade ensinada melhora os ouvidos, mas a caridade praticada aprimora os corações. Eu gosto muito desse jogo, né? Porque quando eu falo, eu sou o primeiro que ouve, o primeiro que refletiu, está na minha mente, vem as lembranças. Posso até não fazer de novo, posso continuar na mesma, mas na hora a consciência chama a atenção da gente. Então, a caridade ensinada melhora os ouvidos, mas é óbvio que a caridade praticada é muito mais importante. É o bem em ação, né? A fé sem obras, ela é morta em si mesma, porque ela não está te ajudando em nada. Quer dizer, mesmo que tenha esse benefício que eu falei, que é algum tipo de benefício, mas vamos pensar, porque eu tenho que fazer, eu devo fazer, né? Devo fazer, a partir do momento que aquilo faz sentido para mim, porque aí realmente a minha vida passa a ter sentido. Dividir consciosamente os bens que retemos é sustentar a respeitabilidade humana, mas renunciar ao benefício do próximo será sempre elevar-se. Numa outra mensagem, de título Talento de Todos, Emmanuel diz o seguinte: na abastança ou na carência, na direção ou na subalternidade, não menosprezes agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é o talento comum a todos, pelo uso do qual o espírito se engrandece no rumo das esferas superiores a que se destina. Então, de novo, a questão aqui do talento, do recurso do tempo, né? Então, independente se eu estou numa posição de superioridade ou inferioridade material, quer dizer, se eu sou chefe ou se eu sou um empregado, se eu tenho dinheiro ou não tenho, eu devo agir e servir, porque o trabalho, quer dizer, a oportunidade de fazer algo nas concessões do espaço e tempo, quer dizer, do tempo que a gente tem, né? E nas oportunidades que a gente tem, no ambiente que a gente está, é assim que o espírito se engrandece, que o espírito cresce, né? Então vou voltar aqui, ó. Agir e servir, porque o trabalho nas concessões do espaço e do tempo é talento comum a todos. Então veja bem, é claro que algumas pessoas vão viver 50 anos, outras vão viver 100, outras vão viver só 20, mas em termos de espírito eterno, uma vez que você foi criado, você vai ter a eternidade. Então o espaço é o talento a todos. Nesse ponto é um presente igual, né, de tempo para fazer. Mas quanto mais eu aproveito esse tempo, mais feliz eu sou. Realmente, muitos desastres nos perseguem o caminho das experiências necessárias, em forma de falhas e fraquezas de nossas almas à frente das leis de Deus. Mas de todos eles, o maior de todos é a preguiça, porque a preguiça é a protetora da ignorância e da penúria. E através da penúria e da ignorância poderemos descer aos mais estranhos desequilíbrios do mal. Emmanuel fala muito disso em várias mensagens, André Luiz também, a questão do valorizar o tempo, que a maior perda que nós temos, a gente sempre vai ter uma outra oportunidade, porque Deus é a misericórdia infinita, mas o tempo perdido, esse não volta. Eu vou ter outras oportunidades, não naquela mesma situação, com aquelas mesmas pessoas, naquele mesmo ambiente, naquele mesmo momento, daquele jeito. Então é a oportunidade perdida. Mas aí Emmanuel, nessa mensagem aqui do talento, ele vai associar essa questão do tempo com a preguiça, porque muitas vezes a gente não faz pela preguiça. Então tem a oportunidade de fazer um trabalho, a gente deixa para amanhã. Tem a oportunidade de fazer o quê? Não faz. Vou ficar aqui, por que eu vou mexer com isso? Meu Deus, ele fica só reclamando, né? E essa preguiça vai nos paralisando. Então olha só,
Mas de todos eles, o maior de todos, quer dizer, de falhas e fraquezas que a gente tem na vida, é a preguiça, segundo Emmanuel, a opinião dele. Mas a gente vai ver que tem um sentido, né? Porque a preguiça é a protetora da ignorância e da penúria. Claro, se eu sou preguiçoso, eu não trabalho, não faço, né? E aí eu me mantenho na ignorância, porque eu não estudo, eu não leio, eu não aprendo, eu não corro atrás. E da penúria, porque não melhora a minha vida. Então eu fico naquela situação de ignorância e de pobreza. E aí a pobreza aqui não no sentido material, mas em vários, em tudo, né? Porque eu não estou aproveitando aquela oportunidade para me tornar rico. Rico de recursos, de talentos. Porque se eu não tenho conhecimento, mas eu uso o tempo para aprender, depois eu tenho o talento do conhecimento. E aí eu posso usar esse conhecimento adquirido em benefício dos outros, né? André Luiz, o espírito André Luiz tem uma mensagem, uma frase que eu gosto muito, né? Todo esforço de hoje é facilidade no sorrir amanhã. Então, é assim. Mas a preguiça, eu acho interessante, Emmanuel, colocar a preguiça como protetora da ignorância e da penúria. E a ignorância e a penúria nos leva a desequilíbrios do mal. Numa outra mensagem também muito interessante desse livro, ele vai falar, que tem o título Diante de Deus e de César, comentando, sem entrar em detalhes da frase, o ensinamento de Jesus, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, naquele questionamento das pessoas ali que não queriam pagar os impostos, não queriam nada, né? E aí, vão pagar? Não é para pagar, o que você acha? Porque eles se sentiam explorados pelo Império Romano, né? Os judeus, aquela exploração toda. E se Jesus dissesse que não, tem que pagar, mas espera aí, tem que pagar, então você não pensa no sofrimento nosso, tal, mas não tem que pagar, ele estaria contra o Império Romano e também estaria contra aquela ideia de que a gente tem que cumprir os nossos deveres sociais, cívicos, né? Como é que... E aí Jesus pega a moeda, me dá uma moeda aí. De quem que é essa face aqui? Ah, é de César. Então dá para César o que é de César e dá para Deus o que é de Deus. E esse ensinamento é maravilhoso, a gente tem tantas reflexões sobre isso. Mas Emmanuel vai dizer para nós o seguinte, ó. Em nosso relacionamento habitual com César, ou seja, simbolizando o governo político, a nossa vida social, nosso compromisso como cidadão, né? Não nos esqueçamos de que o mundo é de Deus e não de César, a fim de que não sejamos parasitas na organização social em que fomos chamados a viver. Acho isso fantástico. Emmanuel falar que o mundo é de Deus, não é de César. Dá a César que é de Deus, César, nesse sentido da organização, dos compromissos sociais, porque nós nascemos aqui. Nós temos que aprender a viver em sociedade, dentro de regras, de leis, lutar para leis mais justas, mas nós temos que saber cumprir as nossas obrigações sociais, as nossas obrigações como cidadãos. Mas Deus está acima de tudo, porque mesmo quando a lei é injusta, nós vivenciamos muitas vezes porque precisamos aprender, porque nós já falhamos no passado, porque nós fomos muitas vezes o criador de leis injustas e agora a gente está numa situação de aprendizado, porque nós como ser humano não conseguimos enganar a lei divina. Então o que nós fazemos de errado agora vai vir em reajuste depois, dentro da própria lei harmoniosa de equilíbrio que Deus nos oferece, que nos proporciona. Então o mundo é de Deus, não é de César, mesmo quando vivemos situações de injustiça e calamidade. Mas a gente tem que tomar cuidado para não ser parasita na organização social. Quantos de nós somos parasitas na organização social? E é triste observar certos comportamentos, porque as pessoas reclamam do governo federal, do governo estadual, do governo em questão, porque não é nem questão de posicionamento político, é do governo A, depois reclama do governo B, etc. Mas, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação muito difícil. Como eu disse, quantas pessoas perderam emprego? Mas quantas pessoas deram falso testemunho para receber auxílio do governo nesse período? Quantas pessoas pularam fila? Quantas pessoas usam, por exemplo, do benefício de uma pessoa idosa para ganhar? Às vezes a pessoa até precisa daquele dinheiro, mas ela não está naquela característica ou naqueles critérios para ser beneficiada, o que mostra que existe pessoas sofrendo mais. E aí a pessoa
modifica os dados, não dá as informações corretas para ser beneficiado daquilo. Eu trabalho na universidade, nós temos vagas para alunos que são cotistas, né? E nós sabemos no país, e precisa para regulamentar, para acertar algumas distorções de pessoas que não tiveram aquela oportunidade de preparo da mesma forma. Mas quantas pessoas usam disso para levar vantagem? E a hora que ela consegue uma vaga numa cota dessa, ela está tirando a vaga daquela que realmente mereceria e precisaria daquilo. Então, às vezes, nós usamos o sistema para levar vantagem e nos tornamos parasitas da organização social. Quantas pessoas que, às vezes, por causa de um benefício, enganam o sistema? E a gente poderia listar vários casos, mas a gente não quer focar no negativo, cai da consciência de cada um. Mas a gente sabe que isso ocorre. E às vezes a gente critica até a oportunidade que o recurso venha para o nosso benefício. E aí a gente pega ou não pega? Porque muitas vezes a gente tem até o direito, mas nem sempre aquilo é moral, né? Porque nem sempre a gente precisa daquilo. Quantas pessoas se aposentam antes da hora, alegando alguns problemas de saúde que não a impedem de trabalhar, mas elas usam daquilo, se acomodam naquilo, se tornando parasitas sociais, sendo um peso para a sociedade. E a vida cobra muito caro isso. E a André Luiz, no livro, se não me engano, a Agenda Cristã, fala disso, né? Ou no Conduto Espírita, agora não me fugiu qual dos dois livros, mas fala disso, né? Que a vida cobra muito caro esse tipo de mentira. Muitos se acreditam plenamente exonerados de quaisquer obrigações para com o poder administrativo da terra, simplesmente porque certo dia pagaram a máquina governamental que os dirige os impostos de estilo, exigindo-lhes em troca serviços sacrificiais por longo tempo. Então isso também é complicado, né? É uma reflexão difícil que serve para todos nós. Em que nível a gente está nessa situação? De que eu pago todos os meus impostos. Eu não sonego nada, porque tem aqueles que sonegam, né? Que buscam um jeito de não pagar aquilo, de enganar o fisco. Mas é claro que o sistema também social cada vez é mais complexo, mas as pessoas tentam ludibriar. Mas independente disso, tem aquelas que pagam certinho e por causa disso acham que merecem mais do que recebem, porque o governo está fazendo, e aí reclamam de tudo. Então, por exemplo, a pessoa paga os impostos, as taxas da prefeitura, para falar uma coisa mais próxima da gente, e aí reclamam quando o caminhão de lixo não passou no caminho, mas a pessoa não é capaz de separar o lixo para os catadores, separar os lixos de vidro para não machucar ninguém, né? Como é que fica isso? Então a gente cobra dos outros porque a gente acha que porque pagou uma taxa está ali isento de fazer outras coisas que nós podemos fazer. Então essa mensagem, esse texto é fantástico, né? Voltando aqui, desculpa. Porque pagaram a máquina governamental que os dirige, exige em troca de serviços sacrificiais por longo tempo. E aí reclama de tudo, né? Não vale dar a César algumas moedas por ano, cobrindo de acusações e reprovações todos os dias. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de nós mesmos em favor dos outros. E desse modo, César estará realmente habilitado a amparar-nos e a servir-nos hoje e sempre em nome do Senhor. Lindo isso. Então não basta pagar uma vez por ano ou quando a gente tem as taxas e achar que está livre e ficar cobrando. Quer dizer que a gente não deva exigir direitos para que a sociedade se torne melhor. Não é nesse sentido. Não é o coletivo, é o que eu faço. No sentido de que não é porque eu paguei, eu estou liberado de fazer mais. Quando fazer mais não é pagar mais, é fazer o que eu posso. Então não é porque eu, por exemplo, pago meu empregado, a moça que trabalha na minha casa da melhor forma possível, a pessoa que trabalha na minha casa, que eu posso exigir qualquer coisa, explorar a pessoa no sacrifício. Não é porque eu estou pagando a pessoa, porque eu não posso lá lavar uma xícara logo depois que eu comi. Não, deixa aí, ela lava. Não, porque é a função dela, eu estou pagando. Então, de novo, a oportunidade de servir. E assim também no meio social. Eu pago os impostos. Isso é importante. Eu, ser humano, né, nós devemos fazer a nossa parte corretamente.
lutar por direitos mais justos, por equilíbrio social, né? Contra a exploração, sem dúvida. Mas também fazer a nossa parte, não se acomodar, não achar que isso é suficiente. Que a partir daí eu mereço ser tratado como rei. Sendo que muitas vezes eu deixo de fazer outras coisas. Como eu exemplifiquei aqui. Então eu não ajudo, eu passo na rua, eu jogo as coisas fora do lixo. Eu não levo o lixo para casa. Quando às vezes a gente está na rua e passa o carro, a pessoa joga papel pela janela do carro. Talvez ela tenha esse tipo de pensamento, eu pago o meu imposto. Né? Então, depois a prefeitura que cate, é problema da prefeitura, não é problema da prefeitura. Porque nesse caso eu agi de uma forma infeliz. Eu poderia ter guardado o lixo, organizado, colocado no lugar certo, facilitado o processo como um todo. Porque se todo mundo age de forma infeliz, não tem prefeitura que dê conta. Não tem sistema que dê conta. Nós estamos com um problema de energia. Então é o governo que não agiu, né? Sempre tem essa questão, que pode ser feito mais. Mas às vezes a pessoa fica tomando banho de horas nesse carro, com chuveiro no máximo. Será que é isso? Né? Abre o chuveiro, vai lá trocar de roupa, deixa a água caindo lá. Será que é isso? Será que a gente não tem que ter um pouco mais de consciência socioambiental? É nesse sentido que a gente tem que refletir. E aqui eu não estou falando, não espero que a minha fala seja uma fala que induz algum tipo de posição política partidária, não tem nada a ver. É o que eu posso fazer, independente de que governo, que César é esse que está me dirigindo. Não me importa. O que importa é o que eu posso fazer para ser melhor ser humano. O que eu posso fazer para ser melhor. Em todos os aspectos. É muito difícil e é muito importante essas reflexões que Emmanuel nos oferece. E aí vamos caminhando para o nosso fim aí, né? Estudando a felicidade. Observa o que desejas e o que fazes, a fim de que ajuizes com segurança sobre a felicidade que procuras. E aí ele vai dar alguns exemplos. No mundo, a felicidade varia a composição das criaturas. E se buscamos o Cristo por nosso mestre, é indispensável saibamos conquistar o nosso estímulo de viver no clima do sumo bem. Então, de novo, a felicidade. É claro que a felicidade muitas vezes vem até dos bens que nós temos. Há pessoas que se contentam com o exclusivo reconforto de comer, dormir e procriar, guardando assim tão somente a felicidade que os seres mais simples cultuam nas linhas inferiores da natureza. Aqui eu vou dar uma paradinha, né? Há pessoas que se contentam simplesmente com comer, dormir, procriar, toca a vida, né? Basta existir. E os animais são assim também, sem terem ciência do que são seres eternos. Eles vivem aquele momento instintivo. Tem pessoas que é assim. E será que isso é felicidade? Né? Não se dar conta, não se apropriar da sua posição de filhos de Deus, eternos, herdeiros do universo e, portanto, também herdeiros da responsabilidade de colaborar nessa obra da criação. Por outro lado, anotamos companheiros aí, segundo Emmanuel, da humanidade, que somente se rejubilam com a exibição de títulos suntuários na ordem social ou econômica, cristalizando-se na vaidade ou no orgulho que lhes facilitam a espetacular descida para a morte, forjando dessa maneira, em prejuízo deles próprios, a felicidade de todos. Então tem aquele que parece desprendido, mas esse desprendido não é no sentido de humildade, é no sentido de viver igual seres das linhas inferiores da natureza, como Emmanuel coloca. Não no sentido de ser simples, mas no sentido de não tomar consciência da sua responsabilidade perante a vida. E existem os outros que, por sua vez, têm uma vida de gostar de apresentar, de exibição de tudo que tem, né? E muitas vezes. Então esses dois são extremos, não é assim que a gente deve viver. E aí Emmanuel, ele vai desenvolvendo mais na mensagem, estudando a felicidade, mas fazendo esse contraponto. E depois ele tenta fazer essa síntese aqui. A felicidade cristã, no entanto, é diferente. Não é nem esse desprendimento no sentido de, né, não tomar ciência do que é, né, vive sem muita preocupação, mas também sem assumir responsabilidade. Ou aquela pessoa que gosta de mostrar que tem e pode. Né? Mas a felicidade cristã não é nenhuma coisa nem outra. No sentido de forma, mas é de interior, né? Nasce da alegria que venhamos a semear para os outros,
desenvolve-se no bem infatigável, frondeja no espírito de serviço, floresce na esperança e frutifica no sacrifício daquele que se oferece para a materialização da felicidade geral. Então, a felicidade cristã é a oportunidade que a gente tem de fazer o outro feliz. Simples assim. Então, hoje, eu estou me sentindo feliz como cristão? Provavelmente estarei se eu lembrar alguma coisa boa que eu fiz para alguém. Porque isso me traz bem-estar. Então vamos pensar, o que eu fiz de bom para alguém hoje? Eu conversei com meu filho, com meus filhos, com minha filha. Eu dei apoio para minha esposa, para o meu marido, para o meu companheiro, para fazer um trabalho que ele precisa fazer. Eu tive paciência ao ouvir. Eu fui atencioso. Uma pessoa na fila, eu fui no supermercado, eu fui em algum lugar, né? E aí eu fui no banco, eu tive que enfrentar a fila, eu tive a paciência, eu agi com equilíbrio, eu não fiquei reclamando por estar ali dos outros, do trabalho do outro que está fazendo o seu esforço. O que eu fiz de bom hoje para alguém, para tornar a vida dessa pessoa um pouco mais leve? E aí, a hora que eu lembro disso, eu percebo que eu fui feliz nesse momento. E aí, sejamos ricos em Jesus. Quem julga pelas aparências quase sempre esbarra na areia móvel das transformações repentinas que ali solaparem o edifício das errôneas conclusões. Então, Emmanuel vai agora terminar dizendo o seguinte, não é a última mensagem, mas é uma mensagem, quer dizer, é a última do nosso estudo aqui. Emmanuel vai dizer para nós que a gente tomar cuidado quando a gente vê uma pessoa que tem dinheiro, uma pessoa que está pobre, não julgar as pessoas pelas aparências, né? Porque ele fala assim, as transformações repentinas que nos levam a cair, né, o edifício das nossas errôneas conclusões. E ele vai dar alguns exemplos. Existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo. Então, doutor, a pessoa tem vários títulos, ou ela tem vários encargos, né? Várias coisas que a tornam importante perante a sociedade. Importante entre aspas aqui. Importante no sentido material, a visibilidade, né? Então, existem criaturas altamente tituladas nas convenções do mundo, que trazem consigo uma fonte viva de humildade no coração. Ela tem aquilo, mas ela é humilde. Aquilo são circunstâncias de conquistas, oportunidades que a vida ofereceu, mas a pessoa não se deixa influenciar por vaidade com aquilo. Enquanto que há mendigos de rosto desfigurado que carregam no íntimo a névoa espessa do orgulho a empanar-lhes o entendimento. E onde há pessoas que às vezes não têm nada financeiramente, mas são orgulhosas. E muitas vezes não demonstram esse orgulho todo porque não tem oportunidade, porque se tivesse, estaria pisando nos outros, né? Às vezes as pessoas vêm te pedir alguma coisa, quantas vezes, né? Diamantimento, tá precisando. E às vezes você pega uma coisa que você ia comer e a pessoa reclama. Claro, não estou dizendo que a pessoa tem o direito também de não gostar de uma coisa, mas às vezes você fez você parou com o maior carinho, você parou e a pessoa joga fora, né? Então, parece que não condiz muito, quer dizer, você está dando aquilo que você tem de melhor, que para você é o melhor, mas a pessoa não desmerece aquilo. Então, você vê que há uma questão assim, não é porque a pessoa é pobre que ela é humilde, e não é porque ela é rica que ela é orgulhosa. É isso que Emmanuel está colocando aqui para nós. Há ricos que são maravilhosamente pobres de avareza, e encontramos pobres lamentavelmente ricos de sovinice. Olha que lindo. Pobres de avareza e ricos de sovinice. Somos defrontados em toda parte por grandes almas que se fazem humildes a serviço do Senhor, na pessoa do próximo, e frequentemente surpreendemos espíritos rasteiros envergando túnicas de vaidade e dominação. O ouro será muitas vezes difícil provação, e os cimos sociais na terra quase sempre são amargos purgatórios para a alma sensível. Tanto quanto a carência de recursos materiais é bendita escola de sofrimento. Mas a simplicidade e o amor fraterno brilhando por dentro de nosso espírito, em qualquer situação no caminho da vida, são invariavelmente o nosso manancial de alegria sem fim. Lindo isso, né? E aí a gente vai passar para o final desse estudo, e eu deixei uma mensagem, eu vou tirar vários trechozinhos bem rápidos, não vou fazer um comentário detalhado, porque o nosso tempo já se esgotou, mas é uma reflexão final que fica para cada um.
é da mensagem trabalho e riqueza. Não te preocupes com o problema da abastança ou da carência de utilidades materiais, da carência de utilidades materiais, desculpa. Porque a riqueza e pobreza à frente da lei divina muitas vezes apenas significam oportunidades de aperfeiçoamento e elevação. Somente o trabalho sentido e vivido é capaz de gerar a verdadeira fortuna e acrescentá-la infinitamente. E por isso, amando a tarefa que o Senhor te confiou, por mais inquietante ou singela, vale-te do tempo para enriquecer-te hoje de luz e amor, compreensão e merecimento, a fim de que o tempo não te encontre amanhã de coração fatigado e de mãos vazias. Então é isso. Que a gente possa usar o tempo da melhor forma, a riqueza que nós temos da melhor forma, para que amanhã nós não encontremos a nossa consciência de mãos vazias das oportunidades perdidas com os recursos que nós temos, seja ele no dinheiro ou seja em outro talento. Que Deus nos proteja, nos inspire e que nós possamos reconhecer os talentos e as riquezas que nós possuímos e como nós podemos transformar a vida das outras pessoas com esses talentos. Que nós podemos realmente aplicar esse recurso, aplicar esse dinheiro para ele produzir esse dinheiro ou esse talento, né? Simbolizado na figura do dinheiro, mas em todo o talento que nós temos, na melhoria do próximo, da melhor forma possível, porque isso reverte em aprendizado e progresso para nós mesmos. Então que Deus nos abençoe e nos estimule as nossas reflexões para que as ações possam vir em sequência. Que assim seja.